Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa aurora, bom crepúsculo. Bem-vindas e bem-vindos aqui à apresentação do nosso curso de Direito e Legislação Ambiental. E eu vou apresentar aqui alguns elementos, tanto dos pedagógicos quanto dos avaliativos. Em primeiro lugar, um passo básico é você ir lá no canal do Ecofrag, claro, se inscreva, curta, comente, compartilhe para ajudar o nosso canal. A gente já está ali com 2.600, 2.700 inscritos. Vamos ver se a gente até o fim do ano consegue chegar nos 3.000. E dentro do canal do Ecofrag, que tem muito conteúdo legal, tem uma playlist de Direito e Legislação Ambiental separada pelos mesmos tópicos que a gente vai ver na disciplina. Princípios, unidade de conservação, código florestal, etc. Tá? E quem ainda não estiver no grupo de WhatsApp da disciplina, pega o link com algum colega e entra no grupo, que por lá a gente pode comentar alguma coisa sobre a aula, eventualmente se der algum atrasado algum dia, ou postar algum conteúdo complementar, dúvidas que vocês tiverem do procedimento, ou de alguma coisa da aula, ou até em relação às avaliações, vocês podem também ir tirando por lá durante os dias de semana, tá bom? E dos elementos pedagógicos, o básico da disciplina são os vídeos, porque o nosso esquema é de aula invertida, ou seja, vocês assistem os vídeos antes e os vídeos estão todos lá, além do canal do Ecofrag, estão também linkadinhos ali dentro de cada aba do Moodle da disciplina. Vocês têm sempre um tópico que são os vídeos de cada um dos assuntos, né? Então, como vocês estão vendo aí na tela, tem vídeos sobre princípios do direito ambiental. No primeiro tópico de princípios, e se vocês clicarem nessa atividade aí, vai estar o link todo, vocês podem até assistir por dentro do Moodle ou assistir lá direto no canal do Ecofrag no YouTube. E durante a aula presencial não vai ter uma aula expositiva, e sim a gente vai só tirar as dúvidas, e depois vai ter uns outros elementos ali para vocês aprenderem também, mas tirar as dúvidas que vocês tiveram, por isso é muito importante assistir os vídeos previamente, antes de cada tópico, tá bom? Os elementos, então, dos vídeos, eles, como eu falei, tem que ser antes das aulas presenciais e é legal antes dos estudos dirigidos, que eu vou comentar em seguida. Os videozinhos foram projetados para serem curtos, então facilitar a visualização de vocês, não é ficar uma hora na sequência. Eles têm aí entre 15 e 18 minutos, mas eles têm uma sequência, e é importante para ter um sentido lógico que essa sequência seja seguida na ordem. E sempre dentro de cada tópico, ali dentro do Moodle, vai ter um material complementar, que podem ser sites, podem ser outros vídeos, podem ser sites com quizzes, podem ser locais com mapas, né, ali no tópico da unidade de conservação tem muito material com mapas, e é legal vocês consultarem esse material complementar para aprofundar o conteúdo. E as dúvidas sempre deixem para tirar no coletivo, né? Na aula presencial, preferencialmente, ou no WhatsApp. E não deixar para depois, para as dúvidas não irem se acumulando. Aí agora vem os estudos dirigidos, que são um elemento avaliativo. Vocês têm que assistir os vídeos para poder fazer esse conteúdo. Os estudos dirigidos são individuais, estão lá dentro do Moodle. É um estudo dirigido por tópico, dos 5 tópicos da disciplina, e eles têm que ser feitos aí, como está mostrado, depois de checar e ter assistido os vídeos, e aí você tem que, pelo menos, dizer que assistiu, para poder acessar o estudo dirigido, você tem que ter assistido a atividade dos vídeos dentro do Moodle, ou pelo menos clicar que você assistiu, e antes das aulas presenciais, como está aí no estudo dirigido, ele também é feito dentro de um navegador específico que chama Safe Exam Browser, que é esse símbolo que está pulsando aí na parte de baixo da tela. E vocês têm que instalar esse browser no celular ou no notebook de vocês, porque ele é um navegador que impede a abertura de novas abas para a gente poder garantir que o estudo seja feito sem consulta a inteligências artificiais. Isso é uma coisa que a gente vai até comentar sobre os próprios exercícios em si, os que valem nota individualmente na sala de aula. Nas aulas, o que a gente vai fazer é uma hora de tirar dúvidas, como eu falei, não vai aprender do zero, não vai ter aula expositiva, e nas aulas um dos elementos que eu uso são os exercícios treino, que a gente vai simular o mesmo tipo de exercício que vocês vão fazer nos testes individuais e nas listas de exercício em grupo. Então, nesses exercícios treino, a gente pratica os exercícios que vão ser cobrados. Tá? Dentro do Moodle, na aba principal, tem lá uma atividade específica que chama prática de respostas, que é onde vocês podem treinar as justificativas, que eu sempre cobro muito que a pessoa não apenas responda, por exemplo,
tem um determinado casinho lá e você tem que identificar o princípio do direito ambiental, mas tem que justificar, dar o porquê. E essa justificativa é o que vale a parte principal da nota, inclusive, mas dentro da aba de informações da disciplina, na aba geral, quando você abre o Moodle, tem lá um exercício treino para essa prática de respostas com justificativa. Outro elemento pedagógico que eu uso são os quizzes, que não valem nota, e a gente faz dentro de cada bloco, dos 5 blocos da disciplina, na primeira ou na segunda aula, tem um tópico de quizzes, sempre com excelentes piadinhas de quinta série. Eles não valem nota, são um aquecimento, eu uso eles para ir esclarecendo alguns pontos principais de cada bloco, mas é importante chegar no horário para a gente poder não tomar muito tempo da aula, então chegar a 1 hora, ou em outro semestre, né, chegar no horário da aula mesmo, e para a gente poder fazer os quizzes sem ficar perdendo muito tempo. Outro elemento pedagógico que tem, que não vale nota, são alguns joguinhos, que eu coloquei aqui um exemplo de uma simulação de um jogo do milhão, que tem dentro do tópico de princípios do direito ambiental. Ele não vale nota, serve apenas para reforçar o conteúdo. Então a gente vai ter esse jogo do milhão, tem algumas cruzadinhas, tem um jogo da memória, enfim, são alguns joguinhos bem simples, claro, mas eles servem para fixar o conteúdo aí. Agora a gente volta para uma coisa que vale nota, que são os mapas mentais. Então também vai ter um mapa mental em grupo, os mapas mentais são em grupo, para cada um dos grandes tópicos da disciplina, que eu já comentei, princípios do direito ambiental, lei da política nacional do meio ambiente, unidade de conservação, código florestal e infrações e sanções. Eles podem ser feitos com um aplicativo, ou podem ser feitos também no papel e tirando uma foto e anexando. Tá? A ideia é que vocês se envolvam para fazer esses mapas mentais, não façam eles de forma automatizada, como alguns aplicativos podem permitir, e que vocês, a partir dos estudos dirigidos, a partir dos vídeos, façam uma síntese do tema e pode consultar, no caso das leis, né, tem 3 blocos que são baseados em leis e o último bloco parcialmente baseado em lei. Você pode consultar essas leis para fazer, porque isso aí vai ajudar vocês nos exercícios individuais, que a gente vai comentar em seguida. Então, com questões mesmo, a gente não tem uma prova na nossa disciplina, um dia de prova, mas as avaliações são esparramadas ao longo do semestre, então nós temos testes individuais e listas de exercícios em grupo, sempre com questões interpretativas, não são questões objetivas, e eles são com consulta, como está escrito aí no último tópico, só que a consulta é para materiais escritos, ok? Vocês podem pegar livros na biblioteca, vocês podem ter o caderno de vocês, e eu vou fornecer uma cópia de algumas das leis. Então, essa é a consulta possível. Não é permitida a consulta à internet, não é permitida a consulta a inteligências artificiais, nem ao celular. Tá? São apenas materiais escritos e, sempre que possível, eu também vou usar aquela ferramenta do Safe Exam Browser, que ele impede a abertura de novas abas, porque nós estamos tendo um abuso do mau uso da inteligência artificial para responder as questões de uma forma sem crítica nenhuma, né? Só colocando a questão ali e copiando e colando a resposta. Uma dica é vocês praticarem e estudarem os gabaritos, porque eu posto depois os gabaritos, analisar os comentários, porque vocês conhecem, eu já faço feedbacks individualizados dentro do Moodle, em áudio ou escritos, para cada uma das questões. Então, a chave para você ir bem nas justificativas é praticar. Eu já comentei que nós temos um treino ali na aba principal da disciplina, e olhar os estudos dirigidos. Eles não são só uma forma de avaliação, como está escrito aí. Eles são também uma forma pedagógica. Qualquer forma de avaliação, se você estuda sobre ela depois, conferindo o gabarito, vendo onde errou, analisando os comentários, você está aprendendo a disciplina. Um outro elemento pedagógico que nós vamos ter é do EcoJuris, que é um projeto de extensão dentro da curricularização da extensão, e nisso nós vamos definir em sala de aula qual é o formato. Nós temos umas 4, 5 possibilidades diferentes de fazer essa curricularização da extensão, mas eles também contam uma nota para o final. Tá? E, por enquanto, o cálculo da média está sendo como está mostrado aí na tela, mas dentro do programa e do cronograma da disciplina, que estão lá no Moodle, você também tem a fórmula do cálculo da média. Eu sugiro que vocês façam ali uma planilhinha no Excel, no LibreOffice ou mesmo no Google Docs online,
e eu posso ajudar vocês a criar essa formulinha, porque eu não posso disponibilizar as notas no coletivo. E eu só lanço ao final do semestre ali no sistema acadêmico. Então, os testes, como cada teste vale 8,5, é como se fosse, a gente tem 8 testes, cada teste valendo 8,5, então eles somam 20 pontos dos 50 pontos que vocês têm que ter na disciplina, que vocês podem ter, tá? A média da lista dos exercícios, então nós teremos 4 listas de exercícios, que são as atividades em grupo, elas valem 10 pontos cada uma, então a média delas também vale 10 pontos, então por enquanto nós somamos até 30 pontos. Os testes são individuais, como eu falei, né? 2,5 para cada um, vezes 8 até 20 pontos, a média da lista dos exercícios mais 10 pontos, os estudos dirigidos valem 5 pontos, e os mapas mentais também valem 5 pontos, então a média dos 5 estudos dirigidos pode valer até 5, então já deu 35. A média dos mapas mentais vezes meio, então vale mais 5, 40 pontos. E o trabalho, que é o trabalho do Ecojúris, o trabalho final, vale até 10 pontos, somando até 50 pontos possíveis. O trabalho ele é ponderado por uma nota dos pares, que eu explico mais em detalhes quando a gente estiver chegando perto como que funciona isso. Mas basicamente os colegas dão uma nota para cada membro do grupo pela participação deles no trabalho, e isso pode fazer com que a nota se mantenha como está. Se os colegas deram 10 pela sua participação, se você colaborou, se você participou de todas as atividades lá dentro do grupo, o grupo que decide isso, ou sua nota pode ser diminuída se seus pares não derem a nota para você, a nota máxima, né? Ela vai ponderar a nota que eu vou dar no trabalho. Então é isso, obrigado a todos. Se tiverem perguntas, aí vocês podem colocar aqui no link do vídeo ou presencialmente no dia que eu apresentar a disciplina.